Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Ai, eu não tô aguentando mais. Tô cheia de matéria acumulada, não sei mais o que estudar. Nossa, eu tô muito perdida. Alguém me ajuda! A nova turma do ProEnem vai te ajudar. Nós temos um plano de estudos personalizado com ferramentas avançadas que vão servir para adaptar a melhor rotina para você. Eu sei que muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. É muita matéria, é muito conteúdo. Por onde que a gente começa? Como a gente se organiza? Como eu me adapto? Como eu encaixo tudo isso no meu horário? Calma. O ProEnem sabe que isso é uma angústia e, por isso, separou uma equipe de professores especialistas para te ajudar na sua preparação. Basta você contar com a gente, que nós vamos organizar de acordo ali com os seus horários e dias da semana disponíveis para montar o melhor plano de estudos para você. Viu só? Gostou dessa surpresa, dessa novidade? Pois é, um cronograma de estudos personalizado que se encaixa na sua rotina. Vem com a gente e monte sua própria rotina de estudos com a turma Enem Pro 360. Boa noite, meu povo! Tudo bem? Olha, antes de eu começar a aula de Química, eu tô olhando ali o que é bota a cabra pra berrar. Luana, o que isso quer dizer? E me explica, que eu tô aqui, a companheira já falou isso umas 3 vezes, eu estou super curiosa. Gente, Camila é uma atriz, né? A atriz da Globo, e o Renan tá aqui falando que eu não paro de berrar. Mas uma aula, terça-feira, 8h30, só gritando pra tu acordar, né não? Espero que você esteja bem. Era pra ser Pandinha aqui, né? Era pra ser Leandro Vieira com Sociologia, Filosofia, o que era, aí eu não sei. Mas estou aqui para falar de Química. Você começou o dia com Química com o Alan e tá terminando com chave de ouro, com Química de novo, comigo, pra gente continuar falando de funções inorgânicas. E a gente vai se encontrar agora toda terça-feira, às 8h30 da noite. Então, não adianta ficar triste, você não vai dormir comigo, eu vou ter que gritar, eu grito o que for pra você ficar acordado aí nessa nossa aula. Então, os nossos encontros agora serão nas terças-feiras, às 8h30. Tá? E Leandro tá aqui amanhã para dar aula aí com você de, sei lá, o que é a aula dele hoje? É filosofia ou sociologia? Esses homens aí que ele conta pra tu? Então, amanhã ele tá aqui às 5h30 para falar desses homens aí que ele fala contigo na quarta-feira às 5h30. E eu estou aqui 8h30 para conversar com você sobre ácidos, uma função inorgânica que são os ácidos. Então, alguém me explicou aí o que é bota-cabra pra sei lá o quê? Cadê, Luana? Me explica aí, por favor. Tá? Bom, seguinte, nós vamos continuar o que a gente conversou na semana passada. Na semana passada, nós conversamos sobre as bases, tá?
As bases, lembra que a gente falou da soda cáustica, da assassina do sabonete, lembra? Foi pesquisar? Se não pesquisou, procura aí para tu pesquisar depois que a aula acabar, tá? Então, nós vamos conversar hoje sobre os ácidos. Os ácidos, sempre que a gente pensa em ácido, é mais fácil para a gente trazer para o nosso dia a dia, né? Porque todas as vezes que a gente pensa em ácido, a gente pensa logo no limão. Ah, suco de limão é ácido. A laranja é ácida. Meu amigo, a Coca-Cola é ácida. A Coca-Cola tem ácido fosfórico, tá? Mas aonde? Você tem ácido dentro de você. Camilinha acabou de sair daqui e ela fala de biologia. Em algum momento ela vai falar com você sobre o suco gástrico, né? Sobre aquele suco que você tem aí no seu estômago que contém... você tem também aí ácidos como o ácido clorídrico. Então, você é cercado de ácidos no teu dia a dia. E esses ácidos, eles podem ser ou não corrosivos, assim como as bases. As bases, elas podem ser ou não corrosivas também, tá? Mas a gente vai falar de ácido agora. Lembrando, vem cá, por favor. Lembrando que as bases, só para você entender... As bases, elas são formadas por metais mais a hidroxila. Então, a gente tem aqui metal mais OH. Só para te lembrar o que são as bases. E a nomenclatura de uma base é hidróxido de cálcio, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio. Então, aqui a gente tem uma base, só para te lembrar que é essa carinha. E toda a base em água libera íons OH-. Memoriza isso, que isso é importante para a aula da semana que vem, ok? Toda a base em água libera íons OH-, beleza? E a carinha de uma base é metal mais hidroxila. Fechado? Agora, a gente começa os ácidos. O que são os ácidos, Carol? Os ácidos, eles vão ter essa carinha aqui, ó. Hidrogênio mais ametal ou hidrogênio mais ametal mais oxigênio ou ainda um hidrogênio, um metal de inox alto, esquece isso que eu acho muito difícil aparecer, mais oxigênio. Então, os ácidos pra gente mais importantes é o H mais o ametal, é o H mais o ametal mais o oxigênio. Ametais são aqueles grupos na tabela periódica que estão em cima da escadinha. Lembra que a tabela periódica tem uma escadinha? Todo mundo até essa escadinha é metal. Acima dessa escadinha, ametal. E a sua última coluna são os gases nobres. Então, os nossos ácidos, eles são formados por hidrogênios mais ametais. Ou hidrogênio mais ametal mais oxigênio. Eu coloco um exemplo aqui. HCl. Outro exemplo. HNO3. Outro exemplo. H2SO4. Outro exemplo. HCN. Quando você olha para todos esses compostos que eu coloquei, tem vários. Todos esses compostos que eu coloquei no quadro, todos eles começam com H. E o que é um ácido segundo Arrhenius? Depois eu falo da mudança de novo, galera. Presta atenção na aula aqui. Depois a gente conversa sobre o que aconteceu hoje, sobre a mudança do Leandro comigo, mas vem para cá pra gente não perder. Segundo Arrhenius, ácido é todo composto que em água libera íons H+. Então, preste atenção. Todas as vezes que a gente tiver um ácido, a gente vai lembrar que, segundo Arrhenius, esses ácidos liberam íons H+. Carol, o que é um íon? Ou é uma carga positiva ou uma carga negativa. Se eu tô positivo, lembra que eu formo um cátion? Se eu tô positivo e formo um cátion, eu tô perdendo elétrons. Então, presta atenção agora. Todo ácido
sofre o que eu vou escrever aqui, ó. Ionização. O que é isso, Carol? Ionização é formar íons. Os ácidos, se você reparar, a ligação que existe entre um A metal e um hidrogênio, ou entre um A metal, o hidrogênio, e o A metal e o oxigênio, são ligações covalentes. Compartilhamento de elétrons. Então, os meus ácidos apresentam ligações covalentes. Não tem íon. O hidrogênio, ele faz ligação covalente com os meus outros elementos presentes no ácido. Mas por que, então, que ele vira H+? Por que ele sofre ionização? Por que ele se forma íon? Porque é uma propriedade que a água leva aos ácidos. Aí eu queria te mostrar uma coisa para você entender. Esquece esses nomes. Só estou te mostrando para te dar aí mais vocabulário químico. Olha para lá. Olha para o HCl. O H ficou muito pequenininho, não dá para enxergar direito. O H está compartilhando um elétron com o cloro. Compartilhamento de elétrons. Lembra quando eu dei a mão para o Renan aqui numa aula, que eu te expliquei o que era covalente? Ligação covalente, que era compartilhamento de elétrons. O hidrogênio está compartilhando o elétron com o cloro ali. O hidrogênio está usando um elétron do cloro, o cloro está usando um elétron do hidrogênio. Ninguém é dono do elétron de ninguém, eles só estão compartilhando. Quando eu coloco isso aqui em água, a água tem um potencial ou uma potência de quebrar aquela ligação. Só que eu não quebro de forma homolítica, ou seja, de forma igual, de forma homogênea. Cada um ali não sai com o seu elétron, tá? Como é que acontece? A ligação se rompe desse jeito. A ligação se rompe desse jeito. O elétron que era do hidrogênio vai para o cloro. O cloro vai ficar com um elétron a mais. O cloro fica com um elétron que não era dele. Quem ganha elétron fica positivo ou negativo? Negativo. Por isso que é cloro menos. Porque o cloro está ficando com o elétron que não é dele, que ele roubou do hidrogênio. Já o hidrogênio perde o único elétron que é dele. Se ele perde o único elétron que é dele, qual é a carga de quem perde elétrons? Qual é a carga de quem perde elétrons? Positiva, não é? Então, esse hidrogênio passa a ser H+. E isso vai acontecer com todos os seus ácidos. E é por isso que a gente diz que os ácidos sofrem ionização. Porque essa ligação aqui não era para sair com cloro roubando o elétron, porque é uma ligação covalente, mas é uma característica específica dos ácidos. Aí, vou te dar outro exemplo para você entender. HCl, eu estou te dando um exemplo para facilitar também sua vida daqui para frente. Olha para aquilo ali. A gente sempre vai tratar o ácido como H e o resto. Então, por exemplo, aqui era o H e o Cl. Aqui é o H e o CN. Então, a gente sempre vai tratar o H e o resto. E você já sabe quantos elétrons o hidrogênio tem para perder. Quantos elétrons o hidrogênio tem para perder sempre? 1. Então, quando eu quebro essa ligação aqui, ó, eu quebro desse jeito. O hidrogênio perde o elétron dele, H+. E o CN, que é o cianeto, ganha um elétron, CN-. Sempre. Aí, olha para cá. H2SO4 em água. A gente sempre vai tratar o H e o resto. Olha para isso aqui. H2SO4. O meu ácido é um dos ácidos mais fortes que a gente tem na química, é o ácido sulfúrico.
E quando eu coloco ele em água, as minhas ligações se rompem desse jeito. Cuidado agora e com calma. Quantos elétrons o SO4 fica a mais do que o que ele tinha? A quantos hidrogênios ele estava ligado? A quantos hidrogênios ele estava ligado? A 2. Então, o SO4 ganha um elétron de um hidrogênio e um elétron do outro. Então, com quantos elétrons a mais o SO4 fica? Com 2. Um de cada hidrogênio. Então, a carga dele passa a ser -2. Porque é como se eu tivesse ligada a 2 hidrogênios. Eu sou o SO4. É como se eu tivesse ligado a 2 hidrogênios. Quando a gente é colocado em água, eu faço isso aqui, ó. Pum. Roubo os 2 hidrogênios. Um elétron de cada hidrogênio. Com quantos elétrons a mais eu fico? 2. Por isso que ele vale SO4 menos 2. Fiquei com um elétron de cada hidrogênio. Agora com calminha. Quantos Hs saem? Com calma. Quantos Hs saem? 2 Hs. E cada H perde 1. Então, eu formo 2H mais. Carol, por que não é H mais 2? Porque eu não tenho um hidrogênio perdendo 2 elétrons. Eu tenho 2 hidrogênios, cada um perdendo 1 elétron. Tá? Isso é ionização de um ácido. Quer ver como você aprendeu? H3PO4. Pra gente mudar de assunto, tá? Em água. H3PO4. Como é que eu quebro? Eu quebro lá no meu H. O meu PO4, que estava ligado a 3 hidrogênios, vai soltar os 3. Com quantos elétrons o PO4 fica a mais? 3. Então, o PO4 vale menos 3. E quantos hidrogênios são libertos? 3, né? 3H, onde cada um perde 1. Eu estou começando da parte mais difícil para a gente chegar na mais fácil. Por que eu estou te mostrando isso? Porque é extremamente importante você entender que eu estou liberando H. E o porquê que eu estou liberando H. E eu acabei de te explicar. Tá? Fechado? Aí agora, a gente vai começar a classificar os ácidos. A gente também fez isso na base, né? A gente classifica os ácidos de acordo com a quantidade de H. Então, eu tenho 3 classificações de ácido. Quanto à quantidade de H. Quantos Hs eu tenho no HCl? 1. Então, esse cara é um monoácido. Quantos Hs eu tenho no H2SO4? 2. Então, eu classifico como um diácido. 2 Hs. Quantos Hs eu tenho no H3PO4? 3. Então, eu tenho aqui um triácido. A partir de 4, poliácido. Então, eu já classifiquei aí quanto à quantidade de H. 1 H monoácido, 2 Hs diácido, 3 Hs triácido. Eu classifico de acordo com a quantidade de H. Fechado? Aí, deixa eu só ler algumas perguntinhas assim. O Pedro me perguntou... nos ácidos, a ionização é igual a 0? Pedro, a quantidade de elétrons recebidos tem que ser a mesma quantidade de elétrons perdidos. Então, olha para cá. Se o PO4 ficou com 3 elétrons, esses 3 elétrons têm que ter saído de algum lugar. Saiu de cada hidrogênio. Então, se eu tenho 3 hidrogênios mais 1, eu vou ter 3 cargas positivas, com 3 cargas negativas é 0. Então, a ionização continua sendo a mesma, tá? Beleza até aqui? Então, a gente classificou... Deixa eu pegar só o controle. A gente classificou quanto a quantidade de hidrogênio. Monoácido, diácido, triácido e tal. Sempre, Tiago, sempre vou quebrar no hidrogênio se ele for um ácido. E o ácido é esses compostos que eu te mostrei de hidrogênio e A metal, hidrogênio a metal e oxigênio. Sempre vou separar os ácidos, tá bom, Tiaguinho? Volta pra cá.
Outra classificação. Se ele é um oxiácido ou se ele é um hidrácido. Aí a explicação, desculpa, Renazito, a explicação tá aqui, ó. Um hidrácido é um ácido que não tem oxigênio. Um oxiácido é um ácido que tem oxigênio. Então, quando eu olho para esse cara é um ácido que não tem oxigênio. Então, a gente chama ele de hidrácido. Esse cara é um ácido que tem oxigênio. Então, esse cara é um oxiácido. A galera tá me perguntando ali se cai no Enem. Cai muito. Ácido cai pra caramba no Enem. Não para dar nomenclatura, mas para você recuperar, para você reconhecer que é um ácido. Alguém tá me perguntando por que no HCN não é monoácido. Ele é monoácido, eu só não escrevi aqui, eu tava só para facilitar a vida. Ele é um monoácido porque ele tem um Hzinho só. Beleza, então a gente classifica ácidos de acordo com a presença ou não de oxigênio. Se tiver oxigênio, é um oxiácido. Se não tiver oxigênio, é um hidrácido. Tudo bem? E aí eu classifico também se eu tenho um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios e assim sucessivamente. Belezinha? Vou para minha classificação principal, que é o que cai no Enem. Então, para o que tu tá fazendo aí e vem aqui. Ó, o mais importante para mim é a força dos ácidos. Na semana passada, eu te falei que as bases não necessariamente são fortes ou fracos, fortes ou fracas por causa da quantidade de OH. No ácido, a mesma coisa. Eu não posso dizer que um ácido é forte ou fraco só porque eu tenho mais H. Ser um ácido forte é ter a capacidade de liberar aquele H. Não adianta nada eu ter 3 hidrogênios se eles ficarem agarrados em mim. Eu só classifico um ácido como sendo forte se esse H for fácil de ser liberado. E aí, a gente classifica essa força de acordo com o seguinte. A gente tem duas formas, tá? Os ácidos fortes, a gente classifica pelo alfa. Esse alfa, eu também te falei ele na semana passada. Esse alfa é o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas total. Como assim, Carol? Lembra que eu te dei até o exemplo do... Vou te dar outro agora. Imagina que eu coloco aqui dentro 100 moléculas de HCl, ácido. Fui lá e joguei um pouquinho de água. Aí eu te digo que dessas 100 moléculas, 98 se ionizaram. Ou seja, 98 moléculas viraram H+ e Cl-. Você concorda que eu tenho muito mais que 50% de moléculas ionizadas? Que é uma quantidade muito grande de moléculas ionizadas? Então, aquele negócio aqui, ó, é um ácido forte. Se eu falo para você que eu tenho 100 moléculas de HCN, vou lá, jogo um pouquinho de água, e apenas 20 dessas moléculas viraram H+ e Cn-. Você concorda que é um valor menor que 50%? É um valor baixo. Logo, o HCN é classificado como um ácido fraco. Então, esse alfa é o seu grau de ionização. Se ele for menor que 5%, porcentagem é aquela quantidade de moléculas ionizadas. É um ácido fraco. Se esse alfa tiver entre 55%, entre o 5 e o 50%, o seu ácido é o ácido moderado. Posso te dar uma dica? Para o Enem, abaixo de 50 é fraco. Então, eu só vou ter ácido forte
se eu tiver uma ionização maior que 50%. O seu ácido é um ácido forte. Isso é força de um ácido, tá? Aí eu vou facilitar a sua vida. Acorda aí, não dorme não, tira um print. Que eu vou apagar esse cantinho aqui. Foi? Eu vou te dar uma dica. No Enem, isso aqui eu tô te dando opção para você que vai fazer FUVEST, o UERJ e tudo mais, tá? Eu vou falar agora do Enem, especificamente. Pro Enem, esse alfa a gente vai ver de forma diferente. Para esse alfa, a gente vai calcular assim, ó. Número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Da molécula, não é porcentagem mais, é continha. Se esse alfa for maior ou igual a 2, o seu ácido é um ácido forte. Para o Enem. Se esse alfa for menor que 2, o seu ácido é um ácido fraco. Esse alfa é o alfa que aparece no Enem, tá? Olha agora, você vai entender sim. Vou te dar um exemplo. Vou vir para cá, ó. Eu quero como exemplo o H2SO4. Faz o alfa dele. Quem é o alfa dele? Qual é o número de oxigênios? 4. Na molécula. 4. 4 menos. Qual é o número de hidrogênios? 2. 4 menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. O ácido sulfúrico é considerado um ácido forte. Vem pra cá. Vou fazer do H3PO4. Quem é o alfa dele? Número de oxigênios, 4. Menos número de hidrogênios, 3. 4 menos 3 é igual a 1. Meu alfa é menor que 2. Esse ácido é considerado um ácido fraco. Só isso. Mas, Carol, e quando eu não tenho o oxigênio? Por exemplo, o HCl sem oxigênio. Aí tu vai gravar. Os teus hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. De resto, todo mundo é fraco. De resto, 2 hidrácidos, ou seja, daqueles ácidos sem oxigênio, todo mundo é fraco. Tira foto. Tira foto não, tira print. O que é, Renan? Renan tá rindo de mim aqui, ó. Tô falando tirar foto. É pra tu acordar, Renan. Pro povo acordar também, ó. É só isso. Aí, eu quero te fazer uma pergunta. Ele conduz eletricidade? Os ácidos conduzem eletricidade? Sim. Principalmente se eles forem fortes. Quanto mais H+ liberado, quanto mais fácil eu liberar H+, mais íons livres eu tenho. Se mais íons livres eu tenho, maior a condução de eletricidade. Respondi sua pergunta, Maria Isabela. Então, por exemplo, quem iria, se eu tenho a mesma concentração, se eu tenho a mesma quantidade de H3PO4 e de H2SO4, esse ácido é um ácido forte, esse ácido é um ácido fraco. Qual dos dois iria acender uma lâmpada com mais força? O H3PO4 ou o H2SO4? O H2SO4. Fechado? Tira um print, eu vou escrever a última coisa pra gente encerrar. Eu preciso explicar aqui, ó, porque a gente vai fazer uma experiência na aula que vem e uma outra daqui a 2 aulas. Então, eu preciso disso aqui que eu vou te explicar rapidinho. Então, você já sabe, quimicamente, o que é reconhecer um ácido e uma base. E os dois conduzem corrente.
tá? Os dois conduzem corrente porque os dois liberam íons. Aqui, nesse caso, OH-, e no caso dos ácidos, H+. Que curioso, faz depois, junta pra mim, tenta juntar o H+ com o OH-. Junta, não junta? Não tem cargas opostas? Um mais com um menos. Eles se atraem, junta-se. Quem eu formo? Tô olhando ali pra ver se você me responde. H+ e OH-. Quem eu formo? Fala aí. H+ e OH-. Juntei cargas opostas, bonitinho, quem eu formo? H2O. Memoriza isso, que isso é pra sua vida, tá? Vou falar disso na semana que vem. Existe uma coisa que a gente chama de potencial hidrogeniônico, que é uma parada chamada pH, que você tem na sua vida, você tem no seu sangue, você tem na comida que você come, na água que você bebe. É da sua vida, é um sistema universal. Você vai aprender lá na frente com o Alan como é que se calcula. Mas existe pH, que se chama potencial hidrogeniônico. E ele tem um valor pra gente. O valor de pH vai de 0 a 14, passando pelo 7. Soluções que têm pH de 0 a 7 são classificadas como soluções ácidas. Soluções de 7 a 14 são classificadas como soluções básicas ou alcalinas. E em 7, as suas soluções são neutras. São valores que a gente precisa saber. Não existe pH negativo. Não existe pH -2 e não existe pH 16. Ou é de 0 a 14. É óbvio que se o meu pH é 3 e o pH de uma outra substância é 6, o pH